tipo, a gente está aqui, a vida é finita, mas quando a gente fala de tempo, os tempos para a gente fazer projetos, os tempos para a gente se formar, tempo para a gente fazer alguma atividade, ele é finito. Um curso, às vezes, demora 6 meses, né? As disciplinas de graduação demoram 6 meses, você tem um tempo para estudar até as provas, você tem um tempo até o que o cliente querer um projeto, então a disponibilidade daquele tempo é finita. Às vezes, entregar alguma coisa depois pode não ter o mesmo valor para um determinado cliente, por exemplo, né? Também é um recurso, né? Porque a quantidade de tempo que você aloca para fazer determinada atividade depende da sua produtividade. E a sua produtividade, né, ou a produtividade de alguém que você está alocando, também depende, né, do nível de conhecimento e experiência que essa pessoa tem naquela atividade, né. E aí eu gostaria de contextualizar um pouco, entendeu? Elô, se puder passar o slide. Contextualizar no sentido, trazendo para o mundo universitário, tá? No universitário, na média, tá? Eu não vou generalizar, mas pelo menos na minha observação também, né, não fiz um estudo, mas na média, o universitário ele tem pouco conhecimento e pouca experiência, tá? Não é porque ele estudou mais ou menos que ele vai ter mais conhecimento, né? Porque às vezes o conhecimento prático ele vem com ele inserido no mercado, com tempo de trabalho mesmo, né? E tem um agravante que, pelo menos eu percebi, e eu cheguei, também já fiz parte, né? Acredito que eu tenha melhorado, mas eu também já fiz parte, que é um péssimo hábito de estudo, que é aquele estudo em cima da hora, em cima da prova, na última semana, entendeu? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas quando a gente deixa as coisas para a última hora, quando a gente estuda para a última hora, em geral o que acontece é que a gente consegue, talvez, ter um desempenho satisfatório na prova, mas depois de algum tempo aquilo se perde, né? Tipo, e isso é ruim. Por que isso é ruim? Porque se você realmente não aprendeu aquilo, uma hora isso vai ser cobrado. Que sentido, né? Nem que seja um pré-requisito da disciplina, mas eventualmente na sua vida profissional você vai ser cobrado, entendeu? Tipo, eu preciso energizar aqui uma linha, eu preciso energizar uma instalação, eu vou ter problema no transformador, entendeu? O transformador ele é linear quando eu energizo ele ou não. Se eu estou falando só de exemplo que eu tive recentemente, tá? Mas que às vezes a gente perde muita oportunidade porque a gente, às vezes, né, vou falar por mim, né, às vezes a gente vai na aula e a gente assiste aquilo com uma certa indiferença e depois só que vai estudar, ou seja, a gente está perdendo aquele tempo da aula e depois tem que perder um tempo estudando. Mas isso eu acho que eu vou falar mais para frente. Mas a universidade justamente é um tempo de você descobrir essas possibilidades de carreira, e o que eu vejo é que a gente às vezes faz uma escolha, entendeu? Entre, em geral, fazer várias atividades, a gente começa a, vamos dizer assim, dar tiro para todo lado em relação a vou fazer a iniciação, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e por mais que você faça bem as atividades, se você focasse em uma atividade, provavelmente você teria mais tempo para se dedicar a ela e possivelmente, né, não necessariamente, mas possivelmente, sairia melhor nela. Eu coloquei que isso às vezes é uma escolha. E não tem, assim, uma escolha certa, uma escolha errada, tá? Tipo, não tem fórmula, assim, porque é bom também a gente estar se experimentando e vendo o que a gente gosta, né? Eu acho que a universidade e o curso é uma oportunidade para a gente fazer isso. Pô, será que eu sou um cara mais acadêmico? Eu vou tentar uma iniciação. Não gostei muito, eu vou tentar uma empresa júnior da vida, que às vezes tem mais uma ligação com o mercado, ou a própria poli, ou vou tentar uma atlética, não sei o quê. Então, é bom a gente se experimentar nesse sentido, para a gente ver que a gente tem mais afinidade, e às vezes a gente até descobre uma coisa que a gente não tinha tanta afinidade no começo, a gente volta para ela, isso é bom, né? Mas, bom, o que isso às vezes traz de problemas, né? Quando a gente faz muita atividade, é comum a gente não conseguir desempenhar bem, e às vezes a gente deixa nossos líderes, ou até nossos pares, né? Pares entendo como pessoas que têm a mesma função ali, a gente pode deixar essas pessoas na mão. E a gente, às vezes, se queima em relação a uma coisa que também é muito importante na faculdade, que é o próprio networking, né? Você, às vezes, não conseguir entregar um trabalho, você pode ser um pouco mal visto, e isso, às vezes, não é legal, tá? Mas, enfim, isso, claro, cada um, você pode também experimentar jogando isso no tempo, né? No primeiro ano eu vou fazer uma atividade, no segundo ano da faculdade eu vou fazer outra atividade, às vezes você distribui melhor as matérias também, tá? Mas é isso.
Deixa eu só ver se eu tinha mais alguma coisa para falar nesse slide, né? Mas acho que é isso. Elô, passar a bola para você. Gente, eu vou até pedir desculpa aqui porque tá um pouco de ruído, mas qualquer coisa, se tiver demais, vocês me avisam, tá? Pegando esse gancho que o Yuri falou de o tempo ser um recurso, como que esse recurso é gerenciado, tipo, em projetos profissionais? Estou fazendo um paralelo aqui com projetos profissionais e projetos pessoais. E como é que funciona no mercado essa gestão desse recurso tempo? Eu vou falar sobre alguns princípios da gestão de projetos, que tem toda aquela coisa do PMBOK, cinco grupos de processo, 49 processos, mas não vou aprofundar nisso não. Eu vou falar só de algumas coisas assim que são um pouco básicas para gestão de tempo em projetos profissionais. Primeiramente, essa gestão começa com planejamento, e como esse planejamento é feito? Ele é feito com escopo. O escopo é tipo você detalhar o máximo possível todas as atividades que você vai ter que realizar no seu projeto e determinar horas para essas atividades, e a partir desse escopo é montado um cronograma. Então, basicamente, o planejamento de um projeto, a gente faz essas duas etapas. E depois que você terminou de planejar, né, vem a execução por si só. Aí tem um acompanhamento, que você vai acompanhar, vai fazer as atividades, vai ver o que está acontecendo. E, geralmente, o que acontece na maioria dos projetos é que na execução alguma coisa sai diferente do que foi planejado, e acaba que o planejamento não é seguido à risca. Então, o que precisa ser feito nessas situações? Você precisa priorizar as atividades que você está entregando, para você não ser prejudicado na sua entrega final, e também para você não perder seu prazo do seu cronograma. Então, você sempre tem que estar acompanhando e priorizando as atividades, caso alguma coisa dê errado. E você também tem que sempre estar monitorando e controlando as atividades, por exemplo, para você não perder o rumo das atividades, para você não fazer uma outra coisa que não era para ser feita, e também para você não fugir do foco que você tem, tipo, entregar uma outra coisa, mais ou menos assim. E a finalização, que é, tipo, você finalizar tudo e fazer umas lições aprendidas do projeto, que é tipo um relatório, alguma coisa falando tudo que você aprendeu no projeto, tipo, o que você fez de diferente, o que você teve de dificuldade e como você fez para resolver. Isso aqui falando um pouco mais de mercado. E como que essa priorização desses projetos é feita? Tem essa matriz, é uma das muitas matrizes usadas, e ajuda a priorizar tarefas, tipo, de projetos no mercado. Então, o que você vai fazer primeiro? Aquilo que é urgente e aquilo que é importante. E aquilo que não é urgente e é importante mesmo assim, você vai agendar. E o que não é importante e é urgente, você vai delegar. No caso, tipo de projetos pessoais, a gente não tem como delegar atividades, você tem que fazer atividade, mas isso é só um exemplo. E o que não é urgente e não é importante, você só vai eliminar. Então, você vai procurar ver suas tarefas e vai ver aquilo que é importante para você fazer mais rápido, aquilo que é importante, mas não é urgente para você agendar, e aquilo que você vê que não é importante, não é urgente, você vai eliminar da sua lista de tarefas. E falando um pouquinho agora sobre os inimigos da produtividade de projetos pessoais. O primeiro, assim, eu dei uma pesquisada, e o primeiro inimigo que apareceu é a procrastinação, que é você ficar deixando para fazer depois, tipo, você tem alguma coisa para fazer, você, tipo, sabe que você tem que fazer aquela coisa e vai fazendo outra coisa para, tipo, enrolar, é a classe que enrola. E uma outra coisa também que apareceu nessa minha pesquisa foi fazer muitas atividades simultâneas, que você não consegue, igual o Yuri falou, você não consegue dar o seu melhor nessas atividades, e acaba que você deixa de entregar algumas coisas. Então, muitas atividades simultâneas acaba que nem sempre é bom. Redes sociais para mim é o que mais me atrapalha na minha gestão de tempo, porque às vezes eu tô lá no computador fazendo alguma coisa e deixo o WhatsApp web ligado. Aí, quando vem o apito do WhatsApp web, eu já esqueço tudo que eu tô fazendo e vou lá olhar. Tipo, redes sociais, Instagram também. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado para quando a gente está fazendo as nossas atividades, a gente focar nelas mesmo e evitar o máximo possível que coisas externas venham atrapalhar a gente. Falta de planejamento também é um dos fatores, porque se você não planejar as suas atividades muito bem, acaba que você deixa de fazer alguma coisa, esquece, acaba que você deixa tudo para a última hora, ou às vezes você pensa assim, não, eu consigo fazer tudo em um dia, só que você nem sabe quanto tempo vai levar, tipo, você nem estimou quanto tempo vai levar, aí acaba que não dá tempo de fazer nada.
A falta de priorização de atividades, eu, tipo, na minha gestão de tempo eu também estava tendo muito problema com isso, que eu estava fazendo muita coisa e não estava conseguindo entregar as coisas direito, então acabou que eu tive que priorizar algumas atividades que eu estava fazendo. E distrações de forma geral, tipo, tem até um meme que fala que uma formiga fica muito mais interessante quando você tem alguma coisa para fazer, uma mosca, quando você tem uma prova para estudar. Então, evitar esses tipos de distração. Agora eu vou passar a palavra para o Yuri de novo. Oh, obrigado, Lu. Se você puder voltar um slide, por favor. Eu liguei a câmera, eu não estou me vendo direito. Agora estou me vendo aí. Bom, sobre inimigos da produtividade, né? Lu comentou aí sobre eles muito bem. Eu queria falar sobre alguns específicos aqui, tipo, a procrastinação, né? Em geral, o que eu escuto, né, a pessoa falar? É que, às vezes, fazendo a pressão o cara faz melhor, né? Aumenta aquela sensação de produtividade. Quando você vai deixando as coisas para a última hora, e às vezes você acaba entregando, você acha que você fez muito em pouco tempo, mas, em geral, as coisas não ficam tão boas, né? Por mais que às vezes você tenha um resultado satisfatório, como, por exemplo, estudar muito em cima da prova, eu passo, eu deixo um trabalho para a última semana, para o último dia, eu consigo fazer, entrego, o professor me dá uma nota lá, tá? Isso aí tem a ver com um mecanismo que eu vejo que ele se aplica em outras situações, que é a questão de você ter um prazer momentâneo em detrimento de um esforço. Em que sentido, né? Às vezes você procrastina, deixando de fazer atividades urgentes para fazer atividades, às vezes, importantes, às vezes não tão importantes, e que nem são urgentes, às vezes, tá? Você deixa de trabalhar naquele primeiro quadrante que a Elô mostrou, né, de atividades importantes e urgentes, para resolver outras atividades que, muitas vezes, elas são mais curtas, são mais imediatas. E aí você, por resolvê-las, você sente uma sensação de missão cumprida, de dever cumprido, mas você deixa, né, de dar atenção para as coisas, o famoso elefante passando atrás, né, você está resolvendo um problema ali, mas o grande problema realmente está passando atrás. Então, tem a ver com esse mecanismo do cérebro mesmo de sentir uma certa satisfação em estar concluindo a atividade, dá uma sensação de completude, mas você sabe que aquilo é momentâneo, entendeu? Que você vai ter que fazer um esforço para desempenhar uma atividade que está importante, que você está deixando. E a falta de priorização, né, eu queria falar sobre ela também, eu acho que ela não é tão ruim quanto procrastinar, mas ela faz com que você, de fato, se você não prioriza, acontece exatamente isso, né, acho que os dois estão linkados, entendeu? A procrastinação está linkada com essa falta de prioridade. Eu falo assim, tipo, às vezes você procrastina sem fazer nada, né, você simplesmente ignora, esquece, que tem obrigações e resolve, sei lá, descansar, dormir, assistir alguma coisa. Não estou demonizando o tempo de descanso, tá? Só estou falando que, às vezes, você realmente chuta o balde. Mas a falta de priorizar, né, você acaba sendo, de certa forma, produtivo, mas você não é produtivo nas atividades que importam, você procrastina fazendo atividades menos importantes primeiro. Então, é importante essa priorização, né, porque ela acaba sendo se você não priorizar, acaba sendo inimigo de você entregar as coisas importantes no prazo correto. E aí, se puder passar, Elô, um slide, por favor. Eu posso usar, né, rapidão? Pode, claro. Essa questão da priorização também acaba que muitas vezes a gente está fazendo as atividades, muita coisa, e acaba que você tem muita coisa para entregar, e, tipo, participando de 3.000 coisas ao mesmo tempo. Então, é muito importante você também sempre estar lembrando por que você está fazendo aquelas coisas e o que vai trazer para você. E, tipo, em relação a participação, tipo, em atividades mesmo. Tipo, estou fazendo iniciação científica, estou participando de CA, de Poli, de empresa júnior, e tem um monte de coisa para entregar e não estou conseguindo entregar para nada. Então, tipo, o que essas atividades que eu estou fazendo estão trazendo de retorno para mim e por que eu estou fazendo essas atividades. Então, é sempre bom a gente ter em mente isso para a gente conseguir priorizar no que a gente vai estar investindo o nosso tempo, que é um recurso, ou deixando de investir, ou tipo, o que eu estou fazendo que eu não estou gostando, que não está me dando retorno, que está atrapalhando o que eu realmente preciso entregar. Seria mais ou menos isso. Show. Bom, eu coloquei aqui como, eu e a Elô colocamos como hacks da produtividade, né? Eu não sabia uma palavra melhor, mas é como pequenas coisas, né? Porque, às vezes,
fazer mudanças muito grandes, muito profundas ou muito diferentes, né, daquilo que a gente está acostumado, pode dar uma sensação de desconforto e a gente não tira as coisas do papel, né? A gente não tira o planejamento do papel quando a meta é muito difícil, muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Então, coloquei aqui que são algumas pequenas coisas que você pode tentar implementar, uma delas ou todas elas, enfim, o que você se adaptar melhor, mas a primeira delas, acho que uma das mais importantes, é você fazer um planejamento prévio. Por quê? Planejamento prévio é basicamente você saber o tamanho do problema, né? Quando você faz um planejamento prévio, você lista as atividades que você tem que fazer e você vê, né, coloca, vamos dizer assim, uma data final, prazos para ela, né? Não necessariamente estou falando de duração ainda, mas você coloca prazos e você vê o tamanho do seu problema. Joga isso em um calendário e você vê mais ou menos, nessa semana eu tenho muita coisa para entregar, então eu vou ter que me antecipar em algumas coisas e tal, né? Então, quando você faz esse planejamento, você vê como está distribuído no tempo, mais ou menos, o seu esforço. Isso é importante, porque se você não faz isso, né, acaba que você sempre vive um dia depois do outro, né? A coisa vai aparecendo, você vai resolvendo, mas você nunca sabe o que está acontecendo, né? Um REC que eu coloquei também é colocar atividades com duração parecida. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, quando vamos supor que você faz uma lista, assim, primeiro item, pagar tal boleto. Segundo item, terminar TCC. Qual que é mais fácil, né? Assim, eu estou exagerando, mas você sempre vai priorizar aquele item que é mais fácil, né? Você paga o boleto, sente que você riscou um item, é como se você tivesse feito 50% da sua lista, mas isso não é verdade, né? Quando eu falo para você colocar atividades com duração parecida, né, quando a gente colocou isso como um REC, é para que você evite a questão da falta de priorização e a questão da procrastinação, porque quando você vê uma atividade muito grande, é natural você procrastinar. Pô, aquele negócio vai demandar muito esforço. Eu vou fazer uma coisa antes, porque aquilo lá vai me dar um prazer imediato, essa sensação de estar completando um item, e beleza. Agora, quando você coloca atividades que têm duração parecida, é meio que você usar seu cérebro a seu favor, né? Você não é enganar, mas é você... Não tem para onde você fugir, entendeu? Então, não, eu vou fazer uma coisa que é mais fácil. Não tem nada mais fácil ali, tudo tem uma duração parecida. Óbvio que existe um desafio, né? O desafio, acho que até rolou uma pergunta, eu vi por alto aqui, é como estimar o tempo de cada atividade. Isso é um desafio extremamente desafiador. Às vezes, terminar meu TCC, se eu soubesse o tempo que ia demorar, né, provavelmente eu já seria uma autoridade na área. O TCC às vezes envolve uma pesquisa, tem a ver com coisas que você vai descobrir ao longo do tempo, né? E isso é normal, em projetos também isso é normal. Às vezes você vai descobrir o tamanho do problema fazendo, mas é muito difícil você prever o tamanho do problema sem começar a trabalhar nele. Então, o planejamento é importante, né? E também é importante que você comece a trabalhar para você ter cada vez mais ideia do que você tem que fazer, né? Isso aí já foi motivo de discussão na Elo. Não sei se todos lembram da discussão, chegaram a participar dessa discussão, mas até onde o que a gente faz projeto, até onde que a gente faz proposta, né? Porque a gente às vezes começa a estudar tanto o problema do cliente que, será que o que a gente já está estudando já seria uma parte de projeto ou é uma parte para a gente consolidar melhor e fazer uma proposta? Eu não acho que tem a resposta certa, entendeu? Eu acho que depende muito de projeto para projeto, tem muito a ver com gestão de risco também, tipo, você diminuir seu risco, né? Ainda mais que a gente está falando de projetos que a gente cobra, está falando de cliente e tal. Mas quando a gente está falando de um projeto pessoal, atividade TCC, você vai saber mais à medida que você for desenvolvendo, tá? Mas, enfim, divaguei, mas o REC é atividade com duração parecida. Existe o desafio de você determinar a duração, mas também você sabe quando você não está colocando durações muito parecidas, entendeu? Você colocar eventos pontuais ali na sua lista, junto com eventos que às vezes podem demorar dias ou semanas, você acaba que você prioriza outras atividades. Você prioriza as atividades pontuais para matá-las logo, tá? Outro REC é essa priorização de atividades mesmo, essa priorização para evitar, né, uma vez que você tem as atividades com duração parecida, você priorizar elas faz com que você execute as mais importantes primeiro, né? Um outro REC é sobre estudo mesmo, principalmente contextualizando, né, nessa parte, na questão universitária. Coloquei como REC, eu li um livro recentemente que foi muito, como posso dizer assim, foi
ele esclareceu muita coisa, né? Ele fala, é de um professor, né, de cursinho, ele já faleceu, mas foi um professor que lecionou para mais de 100 mil alunos, segundo o próprio livro, e ele fala que o segredo, né, um dos segredos, né, tem alguns, né, que ele fala, mas um dos segredos de você ser mais inteligente é você estudar melhor, é você estudar pouco, mas todo dia. Isso não é novidade para ninguém, mas ele traz isso de outras formas. Que forma que ele traz, por exemplo? Ele fala que quando você dorme, né, quando passando o dia, parte da sua memória fica no cérebro, numa parte que, quando você dorme, essa parte se apaga. Poucas dessas memórias vão para o seu córtex, né? Uma parte fica no sistema límbico, que é como se fosse sua memória RAM, e uma parte vai para o seu córtex, que é uma memória, um HD, uma memória que é mais permanente. E aí, como é que você... E o que fica, em geral? Em geral, tem a ver com carga emocional e tal, papapá. Mas, enfim, isso à parte, quando você assiste uma aula com indiferença, é muito provável que essa aula, ela vá para o lixo da sua memória no final do dia, quando você dormir. Então, ele fala para você estudar pouco todo dia, porque você pega aquela aula, você estuda aquele conteúdo, e você tende a memorizar aquilo melhor. Isso é importante porque, ao invés de chegar lá na semana de provas, e você ter uma pilha de capítulos para estudar, você estuda partes, frações de capítulo, pouco, você estuda pouco todo dia, e aquilo vai entrando, né, na sua memória permanente, no seu córtex, e aí você, vamos dizer assim, você fica mais sábio, você fica mais inteligente, você fica mais uma autoridade naquele assunto, do que você só simplesmente jogar tudo no seu sistema límbico um dia antes, né, ou tentar no mesmo dia descarregar tudo aquilo na prova e ir embora, e depois, quando você vai ver uma outra matéria, você já esqueceu tudo, entendeu? Já não sabe o que é uma fonte, aquela fonte controlada por tensão, fonte controlada por corrente, o TBJ ninguém quer saber, né? Chega materiais lá, todo mundo já passou, aí chega em eletrônica, não tem como fugir. Então, assim, estou falando, não sei nem se vocês estão se identificando, mas quando na elétrica, né, tem outros cursos aqui, mas na elétrica, às vezes tem umas matérias que a gente vê o pessoal empurrando para frente e aí não tem como fugir, entendeu? É um curso, assim, que a gente vê que os pré-requisitos fazem sentido, assim, e a coisa vai indo, entendeu? Então, esse é um hack que eu acho interessante, mas aí não é um hack, vamos dizer assim, tão geral. Tem a ver com um hack para o seu estudo, para que você não acumule as coisas, né, tente estudar melhor para que as suas aulas sejam mais produtivas, não sejam tempo perdido, e que para você não deixe acumular. Limitar o tempo de acesso às redes sociais, né, é um negócio meio polêmico também, né, tem gente que até ganha dinheiro com redes sociais, então já houve época, não sei na época de vocês, mas que se discutiu a importância, se era ou não importante e tal, e acho que vai ser um tema de debate aí por muito tempo. Mas é bom limitar, né, se você não vive disso, né, se você não vive de rede social, e se você usa a rede social para, por exemplo, só ficar vendo o que os outros estão fazendo e estão postando, eu acho que talvez seria importante limitar esse tempo, né. Existe o uso produtivo das redes sociais, mas como a Elo já trouxe também, às vezes aquilo tira o seu foco, né, às vezes você está lá num estado de fluxo ali estudando, e aí você vê uma notificação, e quando você vê, você já está vendo um vídeo de um gato fazendo alguma coisa, entendeu? Então você perde todo o foco, todo o fluxo ali que você estava, né, toda aquela concentração, e se perde aí em algum vídeo, algum meme, entendeu? Então, é importante limitar, né, o Instagram mesmo, acho que tem ferramentas de avisar quando você atinge uma determinada quantidade de horas, ou você mesmo pode simplesmente virar o celular, deixar no silencioso, deixar ele longe, entendeu? É por aí. Elô, você quer completar? Eu acho que é isso mesmo, Yuri. Vou continuando aqui. Show. E a gente levantou também algumas ferramentas que facilitam essa gestão de tempo, algumas técnicas também. Eu pesquisei essas técnicas e, tipo, tem algumas técnicas que são mais conhecidas, outras que são menos conhecidas, e também tem alguns aplicativos que podem estar ajudando a gente mesmo, ou algum agenda, planner de papel, essas coisas. Então, a primeira técnica que eu queria trazer para vocês é uma técnica chamada Get Things Done. E ela tem o objetivo de terminar as coisas, né? Deixar as coisas prontas. E como é que funciona essa técnica? Ela lembra muito a parte de gestão de projetos profissionais, só que tem umas diferencinhas. Ela é dividida em 5 partes,
que a primeira é a coleta, que você vai coletar todas as informações que você precisa, todas as atividades que você precisa fazer, tipo, fazer meio que um backlog, que a gente chama assim, entre aspas. Depois que você coletar todas essas informações, você vai fazer um processamento dessas informações. E o que seria esse processamento? Você vê, tipo, dar uma priorizada, ver quais você pode agendar, quais que você pode eliminar de vez. Então, você vai dar priorizar esse processamento das informações. Depois que você processar essas informações, você vai organizar elas. Então, você vai determinar prazos, você vai organizar como que você vai fazer as atividades, a ordem. Depois que você fizer essa organização, você vai executar, né, as tarefas. E depois que você terminar de executar, você vai fazer uma revisão. E como é que funciona essa revisão? Você vai ver tudo que você fez e vai ver, tipo, como você poderia ter feito diferente, poderia ter feito melhor, e essas coisas assim. E tem essa outra técnica, que é a técnica Pomodoro. Acho que o pessoal conhece mais ela, porque ela é mais usada. E como é que funciona a técnica Pomodoro? Ela separa meia hora, tipo, cada ciclo dela é meia hora. Então, dessas meia hora, 25 minutos você vai ter fluxo total, você vai ficar totalmente concentrado na tarefa, sem mexer em nada mais. E nos outros 5 minutos você vai descansar, você vai parar. Aí depois que você descansar 5 minutos, você volta para mais 25 minutos de tarefa, concentração total. E você vai fazer isso por 4 vezes, e depois que você terminar os 4 ciclos de meia hora, que te daria, no caso, 2 horas de execução de tarefa, sendo que 20 minutos seria de descanso, e os outros seriam de realização de atividade, aí você pode dar um intervalo maior. Só que essa técnica dela também pode ser adaptada, porque cada pessoa ela tem a sua especificidade. Às vezes ela prefere ficar mais tempo concentrada e dar um intervalo maior. Cada pessoa tem seu tempo, então é muito importante a gente experimentar, ver quanto tempo funciona pra gente, como que pra gente fica melhor, pra gente poder ter uma aplicação melhor. Tem também o Trello. O Trello é um aplicativo que implementa a metodologia Scrum. Tem até um livro chamado Scrum, Como Fazer Mais Coisas. Heloína, Vocês ativaram meu som. Não, mas eu voltei aqui. Beleza. Aí, como que funciona o Trello? O Trello é um aplicativo que ele tem como você aplicar essa metodologia Scrum. E como é que essa metodologia é aplicada no Trello? O Trello, ele tem os quadros, tem as listas e tem os cards. Aí, tipo, dentro do quadro você pode ter várias listas, e dentro das listas você pode ter vários cards. E como é que funciona essa aplicação da metodologia Scrum no Trello? Você vai ter uma lista de backlog. O que é um backlog? É tipo uma lista de todas as coisas que você tem para fazer, independente do tempo. Então, cada cardzinho você vai colocar lá a sua tarefa que você tem para fazer. Aí depois você vai ter outra lista do a fazer. Aí qual que é a diferença do backlog para a lista do a fazer? Você vai definir um tempo, que ele chama de sprint. Aí, nesse tempo, o que você vai fazer? Esse sprint pode ser de 1 semana, pode ser de 15 dias. Então, você vai definir o que você vai fazer nesse sprint. Então, você vai pegar do backlog e pegar o cartãozinho e arrastar para a lista do a fazer. Então, você vai deixar lá todas as tarefas que você vai fazer no sprint. Depois tem uma lista do em execução, que é conforme você vai fazendo as tarefas. Por exemplo, eu vou começar fazendo uma tarefa, então vou tirar da lista do a fazer e vou deixar ela em execução, que é a tarefa que eu estou fazendo. Então, você vai deixar nessa lista todas as tarefas que você está fazendo. Você tem uma outra lista também de finalizados, que é tudo que você já fez. E uma lista de em espera, tipo, tudo que está aguardando alguma coisa para começar a ser feita, para terminar de ser feita. Então, dentro desses cards, você consegue colocar checklist, você consegue colocar etiqueta de várias cores, com vários nomes. Você consegue também colocar comentários. Você consegue... tem até algumas extensões que te permite ver quanto tempo você está gastando na atividade, extensão Plus for Trello, que chama. Então, ele é muito bom para você organizar as suas coisas, porque você vê o que você está fazendo, o que ainda falta você fazer, o que você já terminou e o que está faltando você resolver alguma coisa para terminar. Então, depois que você passa esse tempo de sprint, que ele chama, né?
você vai ver o que você fez e o que era para você ter feito. Então, você vai conseguir ver mais ou menos o tempo que você gastou em cada atividade, dá para ver mais ou menos tipo, o que você poderia ter feito melhor. Então, no final do sprint, você vai revisar tudo que o que passou e o que poderia ter sido feito melhor e vai partir para outra sprint. Então, você vai pegar mais tarefinhas do backlog e recomeçar o ciclo. Então, o Scrum funciona mais ou menos assim em sprints. E esse aplicativo ele também pode ser usado para gestão de times no geral, mas ele também para pessoa ele é muito bom de ser aplicado. Então você faz um quadro seu pessoal e você coloca suas tarefas lá e vai organizando assim. Outra forma de você organizar também os seus compromissos ao longo do tempo é um planner de papel. É tipo uma agenda. Eu tenho eu gosto muito do meu. E é tipo uma agenda que você vai colocando, tipo, cada 2 folhas é separado uma semana, aí nessa semana tem meio que um checklist para cada dia. Aí você vai colocando suas atividades que você quer fazer naquele dia, aí conforme você vai terminando, você vai colocando um checkzinho lá. Então você consegue planejar até a sua semana, até o mês, ele tem essa possibilidade também de organizar, para você fazer as suas atividades. E também tem vários aplicativos que podem, tipo, implementam essas técnicas, implementam essas metodologias. Tem o Project que eu coloquei aqui, mas só que mais para fazer cronograma. O Project tem mais uso profissional também, mas ele também pode ser usado para projetos pessoais, porque você consegue colocar as datas que você vai fazer as atividades, e aí ele já calcula quanto tempo você gasta para atividade, aí ele já faz aquele gráfico de Gantt, que tipo, a gente vê muito em obra, que é um gráfico de barras horizontais, que é o tempo na horizontal e a atividade na vertical. Então, tipo, a atividade que você está olhando vai gastar tanto tempo, então é um monte de barrinhas, então ele tem esse uso facilitado. Tipo, é mais para fazer cronograma mesmo, para você estimar deadlines e tudo mais. Tem o Google Agendas também, que o uso dele é muito bom, porque você consegue colocar seus compromissos nessa agenda, e ele é bem visual, o Google Agendas, e o melhor dele é que você consegue marcar compromisso com alguém muito mais fácil, porque se você atualiza o seu Google Agendas, e uma outra pessoa atualiza o Google Agendas, então você consegue sincronizar as agendas para ver tipo, um espaço livre entre vocês, então para marcar compromissos é mais fácil. Só que, tipo, para organização pessoal também é muito bom, porque você consegue, tipo, organizar a sua semana até seu mês também, para você definir as atividades que você vai fazer no dia, reunião, tipo, quanto tempo você vai dedicar para as coisas, e aparece bem dividido lá. Bem divididinho, meu Deus. E também tem outros aplicativos, tem um que chama Florest também, que aplica essa técnica Pomodoro, que ele vai plantando as arvorezinhas lá, que vai ficando na floresta. Então, tem vários aplicativos assim, que aplicam todas essas metodologias, aplica essa parte de técnicas também, para facilitar a gestão do tempo. E agora eu já falei muito da minha experiência, mas eu vou falar mais um pouquinho. Esse semestre, eu coloquei nessa última frase o work in progress, porque eu acredito que a gestão de tempo, ela sempre está mudando, porque a gente sempre está mudando como pessoa, e também mudando conforme as atividades que a gente faz. A gente sempre muda de atividade, então a gente sempre está melhorando essa gestão de tempo. E o que está funcionando comigo agora? Eu falei para vocês essa questão de priorização de atividades, que eu estou priorizando muito, vendo que, tipo, o que eu estou investindo no meu tempo, por que eu estou investindo no meu tempo, qual o retorno que eu estou tendo com essa atividade, e como que eu vou fazer para, tipo, as atividades que eu ainda estou, como que eu vou fazer para não deixar de entregar nada? Então, como que esse como está funcionando comigo? Eu tenho um planner de papel, aí esse plano de papel, eu vou colocando meus compromissos durante a semana, tipo, as atividades que eu tenho para fazer, e eu faço um backlog de atividades também. E esse backlog de atividades eu não faço no planner, eu faço ele no Moleskine que eu tenho. Então, eu gosto dessa coisa mais assim, de papel, de organização no papel mesmo. Então, eu pego esse Moleskine, coloco todas as atividades que eu tenho para fazer, eu estimo um tempo para essas atividades e vou passando essas atividades para minha semana, vou organizando a minha semana no planner e estimando quanto tempo mais ou menos eu vou gastar, então vou colocando elas no planner para organizar a semana.
E também eu estou usando o Google Agendas para ficar mais fácil também de marcar os compromissos, das pessoas marcarem os compromissos comigo. Então, assim, eu estou colocando mais atividade de estágio, reunião com orientador, aula que eu estou pegando, então eu estou colocando mais assim os compromissos mesmo no Google Agendas e as atividades mais no Planner. E o monitoramento e controle, que eu estou tipo, sempre vendo o que eu posso estar melhorando. E essa questão de tempo, tipo, porque eu tenho uma estimativa de tempo para as atividades, eu não sei, igual o Yuri falou mesmo. Eu não sei, tipo, quanto tempo que eu vou gastar fazendo atividade, mas eu estimo esse tempo. Aí, conforme eu vou pegando a experiência, eu vou pensando assim, não, essa atividade aqui, eu achei que ia gastar menos tempo, só que eu fui fazer e gastei mais tempo. Então, vou dedicar um tempo maior a essa atividade da próxima vez que eu vou fazer ela. Então, eu sempre estar olhando o que foi feito, controlando também para não deixar de entregar nada e sempre guardando as lições aprendidas. Tipo assim, eu achei que ia demorar mais tempo, só que eu demorei menos tempo. Por quê? Porque eu consegui focar melhor, eu consegui deixar de lado os inimigos da produtividade, tipo as redes sociais. Eu desliguei a campanha do WhatsApp Web. Quando eu desligo a campanha do WhatsApp Web, eu nem vejo o que está acontecendo. Então, eu consigo focar melhor nas atividades. Então, também tem uma outra coisa que eu queria falar, tipo, aproveitar as horas que a gente está mais produtivo durante o dia. Por exemplo, eu sei que eu sou mais produtiva durante a manhã e sei que eu não sou muito produtiva depois do almoço, por exemplo. Então, eu vou aproveitar para fazer as minhas, tipo, dedicar meu tempo para fazer minhas atividades mais durante a manhã e não fazer depois do almoço, porque eu sei que eu não sou muito produtiva nesse horário e sei que se eu tentar fazer alguma coisa não vai fluir muito bem. Então, é sempre ter essa questão de autoconhecimento, de ir adquirindo a experiência das atividades e um work in progress, tipo, sempre tá tentando melhorar. E Yuri? Valeu. Obrigado, Elô. Ligar minha câmera aqui de novo. Antes de falar um pouquinho da minha experiência, né, queria deixar claro que, assim, eu acho que esse workshop, essa palestra, né, sobre gestão de tempo e produtividade, acho que faltou talvez a gente alinhar um pouco de expectativa. Eu não sei o que o pessoal está esperando ao ver isso, né, mas eu acredito que o que a gente possa entregar nesse tempo é justamente algumas ferramentas, e Elô citou várias delas, alguns hacks, alguns inimigos. Eu acho que para muita gente pode ser que isso não seja novidade, ou pode ser que tenha alguma coisa ali que você viu e tipo, não, realmente eu faço isso e tal, não deveria. Sabe aquela coisa que você sabe e precisa alguém falar para você internalizar? Mas, assim, eu acredito que esse workshop, essa apresentação, ela não pode ser finita, né? Você tem que realmente pesquisar mais a fundo de cada uma dessas metodologias, aplicar mais. Elô fez um resumaço aqui do que talvez seja o Scrum, né? Então, talvez seria bom quem tem interesse ir para a literatura, tentar aplicar. Eu acho que você aprende muito fazendo também, né? Então, tentar aplicar essas metodologias, ver se você está aplicando elas corretamente, ou ir se adaptando também, né? Você não é obrigado a, vamos dizer assim, a encaixar numa metodologia e para seguir ela, para você ser produtivo. Às vezes você, né, tem uma certa liberdade, uma flexibilidade ali para poder satisfatoriamente ser produtivo e satisfatoriamente estar aproveitando melhor seu tempo. Outra coisa que eu queria também fazer um parênteses rápido é a Pomodoro, né, sobre a questão dos 30 minutos e 5. Esse mesmo livro que eu mencionei para vocês, né, acho que Aprendendo Inteligência, do professor Peer, depois eu posso, né, passar o nome certinho, ele fala que existem processos bioquímicos no cérebro, e existe quando você está estudando, quando você está aprendendo, você meio que gasta recursos do cérebro, você gasta elementos ali, né, você gasta componentes, eu não sei dizer exatamente o nome, não sou da área, mas existe um processo bioquímico mesmo acontecendo, e quando você falta esses componentes, vai difícil se concentrar, existe um tempo para isso se repor. E o livro, apesar de não falar no nome Pomodoro em nenhuma parte, ele fala justamente a mesma coisa.
às vezes você estudar, ele fala até meia hora, né, ao invés de 25 minutos, estuda meia hora para 10 minutos, justamente para você dar tempo para o seu cérebro recompor, né, a estrutura dele, capaz, né, de manter a concentração, capaz de manter o nível de aprendizado. Então, assim, linkando aí com o que eu falei, de que essa palestra são mais dicas, né, para aqueles curiosos que possam, às vezes, completar as informações, essas pequenas informações que eu estou dando aqui, que nem eu disse, eu não sou nenhum especialista da área, mas é interessante ver que, às vezes, não é uma questão, assim, de fulano concentra mais ou menos, é uma questão biológica mesmo, né, do ser humano. Então, existe um tempo ali que você consegue manter sua concentração e existe um tempo que você tem que descansar, entendeu? Mas voltando aí, né, para o slide, que seria a minha experiência em relação à gestão de tempo, eu confesso que, por muito tempo, eu geri mal meu tempo, né, por muitos anos eu não fiz uma boa gestão do meu tempo. Acho que a gente sempre acha que sempre, sei lá, sempre vai dar tempo de fazer certas coisas, mas agora eu estou vendo, assim, a importância de você gerir bem seu tempo para você ser mais produtivo e você conseguir chegar onde você quer com segurança mais rápido, né? Então, não adianta, às vezes, chegar onde você quer, assim, eu quero ter um diploma, né, da engenharia elétrica, depois eu quero continuar fazendo alguma coisa e tal, mas eu vou ser seguro, eu vou me sentir um engenheiro? São perguntas que eu me faço, né, e que eu vejo que não basta só o documento, né, tem que ter a segurança de poder dar uma solução técnica, fazer um projeto. Mas, assim, na minha experiência, né, eu tentei padronizar, né, pegar algumas coisas que eu vi ali, para não parecer que são coisas diferentes, mas tem a ver com um pouco planejamento prévio ou backlog de atividades. Você listar aquilo que você tem que fazer, né? Quais são as atividades que eu tenho que fazer? Você saber o tamanho do seu problema, tudo aquilo que você precisa fazer, né? E eu costumo fazer um planejamento mensal, distribuindo semanalmente. Eu pego, né, um papel, anoto tudo, foi até isso que eu quis dizer com esse planner de papel aí. Eu pego um papel, eu começo a jogar, eu coloco as semanas, né, do mês, e eu vou colocando as atividades. E eu tento, né, fazer com que essas atividades tenham duração próxima, né, eu não chego a estimar tempo para elas, mas eu costumo fazer esse planejamento semanal, eu vejo se a semana está carregada ou não, e se ela estiver muito carregada, eu vou realocando essas atividades da maneira que for possível, né, e tento justamente fazer o máximo possível que essas atividades tenham duração próxima para justamente não me ver procrastinando, não me ver escolhendo entre atividades que têm duração mais curta, mas às vezes não são tão importantes, mas enfim, e priorizar mesmo, né, tento pegar as atividades mais importantes e fazer elas até com certa antecedência, né, tem que fazer uma certa atividade para tal semana, né, o exemplo é essa palestra mesmo, tinha o dia de apresentar era hoje, então eu reuni com a Heloína 2 semanas atrás, semana passada comecei, a gente fez algumas coisinhas, fiz algumas pesquisas, enfim, foi jogando no tempo para que, sei lá, não fosse fazer tudo de última hora. Acho que a Elo também colocou muito bem a questão de o que funciona para mim agora, né? Isso aí é muito verdade mesmo, acho que ela colocou em palavras uma coisa que eu nem estava pensando, mas isso está funcionando para mim agora, entendeu? Pode ser que no futuro não seja assim, mas eu acho que se eu pudesse escolher um desses, né, eu escolheria realmente a questão 2, de você planejar e você colocar atividades com duração parecida. Eu tinha um costume, às vezes, de colocar atividades, né, fazer relatório de tal disciplina. O relatório demorava 2 semanas para fazer. E aí colocava junto com isso atividades com duração de um dia, ou até mesmo eventos, né, tem que fazer isso, é uma coisa pontual, você vai lá, faz 1 minuto, você resolve. E aí, claro que aquela atividade, que a duração era muito maior, ela acabava sendo jogada para depois, e jogada para depois, e jogada para depois. Então, eu comecei a quebrar nessas atividades, né, em vez de, vou fazer um relatório grande, então eu vou fazer, vamos dizer assim, vou fazer, sei lá, vou fazer uma simulação, vou pegar a figura, eu vou escrever a introdução do meu relatório, eu vou escrever a conclusão, eu vou escrever isso, eu vou organizar as fotos, eu vou... Quando você quebra atividades, né, isso tem a ver até com a EAP, né, que talvez alguns de vocês já tenham tido contato, quando você vai quebrando, você vai tendo noção melhor do que você precisa fazer. Também não se assustem, né, é comum a gente não lembrar de tudo, né, às vezes vão surgindo atividades no meio do caminho, né, e a gente não pode se frustrar com isso, não, né, bola para frente.
Beleza? Eu acho que é isso. Não sei se a Lu quer falar mais alguma coisa ou se a gente abre para perguntas. Obrigado. É isso, gente. Obrigada aí pela atenção. E agora bora para as perguntas. Já vi que tem um monte aqui no chat. Então, bora lá. Felipe, essa parte das perguntas a gente lê, escolhe qual responde, ou você lê, já escolheu algumas? Quem que vai moderar isso aí? Então, a Marcela e a Larissa, elas vão ler as perguntas agora para todo mundo. Ah, show. Show? Tá me ouvindo? Vamos lá. Sim, dá para ouvir tranquilo. Beleza, então. Eu queria saber aí se alguém quer fazer alguma pergunta, quiser ligar o microfone e falar com os meninos diretamente, pode ficar à vontade, gente. Se não tiver, eu vou começar a ler as perguntas mesmo do chat. Acho que alguém vai ligar o microfone. Beleza, então. Vou começar as perguntas aqui do chat mesmo. Primeiro, a Rebeca Soares, ela perguntou como que podemos estipular o tempo que as nossas tarefas consomem. Tenho muita dificuldade nisso e, no final, estipulamos 5 coisas simples para o dia e acabo só fazendo 2. Frustra muito porque não sei o porquê ocupa tanto tempo. Elô, você quer falar alguma coisinha? Eu vou falar que essa questão de estipular o tempo, você tem que estimar. Então, como que você vai estimar isso? Igual o Yuri falou, tipo, quebrando as atividades, detalhando o máximo possível que der para você quebrar, detalhar a atividade. Por exemplo, bem esse exemplo do relatório, tipo, hoje eu vou fazer a introdução, aí o que eu preciso fazer a introdução? Eu preciso pesquisar, eu preciso dar uma geral do tema, eu preciso falar o que vai acontecer. Então, tipo assim, você separar tudo que você precisa fazer o máximo possível, tipo, detalhar o melhor possível. E você detalhando o melhor possível, você consegue, tipo, pelo menos dar um chute de hora inicial. Aí, depois que você der esse chute, aí você vai fazer realmente a atividade. Aí você vê assim, não, esse chute que eu dei, eu tô levando muito tempo, eu tô levando pouco tempo, eu tô levando mais tempo do que eu esperava, menos tempo. Então, assim, da próxima vez que você for fazer, você já consegue ter, tipo, pelo menos uma noção melhor do que tá acontecendo, tipo, do que você precisa. Então, eu penso que seria mais ou menos isso. Você ir, tipo, tentando, vendo e, tipo, se for uma coisa que você não sabe, uma coisa que você nunca fez, então você vai detalhando ela o máximo possível para poder estimando o tempo aos poucos. Eu acho que não poderia falar melhor, mas quando você detalha, né, você faz uma gestão de risco, porque às vezes você não está vendo o todo ali, né? E claro que o próprio detalhe é um desafio, né? Às vezes você não sabe tudo, mas é comum, né? Mais comum do que a gente pensa, colocar macroatividades, atividades muito grandes. Então, quebra ao máximo que você conseguir, e tem tudo a ver com experiência. Então, às vezes, se você não tem experiência em alguma coisa, vai ser muito difícil você estimar um tempo correto, tá? E outra, é muito comum, mesmo quando você estima, né? Você deixa para fazer uma coisa em 1 hora. Você começa a fazer, você vê que faz em 20 minutos, é comum você gastar uns 30 minutos ali, ficar de boa, e depois fazer nos 30 minutos finais, né? 20 minutos ali. Então, assim, quanto demora para a gente fazer uma atividade? Putz, depende bastante, né? Eu acho que até seguindo ali a linha do trabalhar por meia hora, ou um tempo maior ou menor, a depender de cada um, e descansar um pouco, tenta reduzir suas atividades para caber nesse tempo, ou no tempo de 2 horas, que é o que o Pomodoro pede, né? 2 horas, para depois você ter um intervalo maior. Se a sua atividade demorar mais de 2 horas, quebra, tá? Tenta quebrar essa atividade, claro, falando de atividades nesse tempo, né? Uma atividade maior, eu imagino que você vai quebrando elas em menores, assim. Outra coisa que eu queria comentar também é que uma coisa que é muito inimiga nossa também, né, principalmente na graduação, a gente às vezes tem a impressão de que fazer determinada parte é suficiente. Por exemplo, vou fazer um projeto, o cara às vezes faz o desenho e já está suficiente, né? Não, o projeto ele precisa de um memorial de cálculo, ele precisa das pranchas, né? Essas coisas ocupam tempo, então se você deixar para fazer o projeto no último dia, você vai ter um dia para fazer prancha, para imprimir, para fazer memorial, entendeu? Então se você faz só o desenho e acha que aquilo é o todo, né? Às vezes é comum até você gastar mais tempo
naquilo que você considera acessório do que é principal. Então, estou fazendo uma pesquisa, iniciação científica, tem que fazer uma simulação numérica. Acabou a simulação, acabou a iniciação? Não. Você ainda tem que fazer todo o relatório, esse relatório tem os capítulos, esses capítulos vão ter referências bibliográficas, tem que fazer pesquisa bibliográfica, tem que catalogar isso, você tem que organizar isso. Então, às vezes, você demora até mais tempo fazendo isso, que você pode até entender como acessório, do que aquilo que é o principal, né, o core, a sua pesquisa. Mas é importante que você faça, né? Você tem que comunicar o resultado, né? E essa comunicação passa pela forma, que é o texto, né? Beleza, obrigada, Yuri e Heloína. O Felipe perguntou, ele falou sobre a metodologia PDCA. Ele quer saber se vocês conhecem essa metodologia e se vocês acham que o PDCA funciona para projetos pessoais. Assim, eu conheço sim o PDCA, acho que ele também, que é o Plan, Do, Check, Act, e acho que dá super para aplicar. Tipo, o PDCA é você planejar o que você vai fazer, checar se está tudo certo e agir para melhorar, então, o que deu errado, tipo, para melhorar o processo. Então, eu acho que dá sim para você aplicar o PDCA assim, de maneira bem assim, resumida, bem por cima. Eu acredito sim que tipo, dá para aplicar sim o PDCA na gestão de tempo. Acaba que, tipo, tudo que a gente falou um pouquinho, a gente sempre, pelo menos eu tentei sempre falar dessa parte de planejar, fazer, ver se tá tudo certo e melhorar. Tipo, então o PDCA tá rodando aí. Sim, exatamente. Eu acho que o PDCA você pode entender também como processo de melhoria contínua, né? Eu acho que encaixa bem naquilo que a gente falou do que funciona para a gente agora, né? Então, assim, é uma coisa que a gente vai testando, né? A gente testa o que funciona, o nosso monitoramento em geral tem a ver com resultado, né? Conseguir, não conseguir entregar aquilo que eu me planejei, e aí você ganha experiência em relação ao que você fez, né? Às vezes você fala, não, realmente, isso aí demora mais tempo, menos tempo, eu tenho que planejar melhor, ou você às vezes muda de ferramenta, né? Não, eu fazendo esse planejamento no papel não consegui, vou tentar colocar no Google Agendas. Então, é você ir monitorando, né, e você realmente ir atuando para que você tenha o resultado que você deseja, né, o melhor resultado, mais próximo daquilo que você deseja. Conheci a metodologia, eu não saberia dizer, assim, se existe algum aplicativo ou alguma coisa para você meio que seguir os passos, entendeu? Não, vou fazer o PDCA desse jeito, mas basicamente é você planejar, executar, monitorar. O PDCA, ele costuma falhar nos 2 passos finais, que é o monitoramento e a ação. Até porque se você falha no monitoramento, né, você vai falhar na ação. Se você não consegue medir, é difícil que você consiga atuar. E medir, por si só, é fácil falar, né? Eu vou medir isso, mas o que você vai medir? A própria definição do que você tem que medir, às vezes, é difícil, né? Você planeja uma atividade, planeja alguma coisa, o que você vai medir? Se você entregou, não entregou, o tempo que você gastou na atividade, sei lá, o grafite que você gastou. Então, a definição do que você vai medir é importante, até para você saber, em cima daquilo que está sendo medido, né, como você vai atuar, entendeu? Então, os dois estão muito ligados, e o PDCA costuma falhar justamente, pelo menos na minha experiência, costuma falar na parte de medição, entendeu? A gente falha nas medidas, a gente não põe os indicadores certos, às vezes nem pega indicadores, planeja bem, executa, né, mais ou menos dentro do seu planejamento, mas a gente não mede e depois não atua. Mas sim, dá para usar, com certeza. Bom, obrigado, meninas. O Gustavo, ele perguntou, o que exatamente é esse escopo? Então, o escopo seria tipo uma lista das suas atividades. Aí ele tem as macroatividades e as microatividades. Aí as microatividades, se você for fazendo elas, você vai formando as macroatividades. Então é tipo, eu vou procurar um escopo aqui para ficar mais fácil para compartilhar a tela para vocês. Mas seria tipo você fazer essas, tipo, tudo que você precisa fazer detalhando o máximo possível. Eu tô procurando aqui um escopo, mas enquanto isso, o Yuri quiser falar alguma coisa, complementar? Liguei o som aqui. Então, cara, o que eu entendo por escopo, né, é aquilo que deve ser feito, né, é o limite ali do que você tem que entregar, é o limite ali daquilo que você se propõe a fazer, daquilo que você vendeu, né, então,
acho que talvez um contra-exemplo seria interessante, quando você fala que vai fazer um projeto arquitetônico, e você fala que não vai fazer o estrutural está fora do seu escopo, né? Não faz parte do seu escopo executar o projeto estrutural. Então, são os limites daquilo que você se propõe, daquilo que você vendeu, entendeu? O que está dentro ali daquela atividade. O escopo assim, de forma mais geral, é isso. Gente, esse aqui é um escopo, tipo, bem basiquinho mesmo, mas é um escopo. E o que seria, então, o que eu falei, as macro entregas, as micro entregas, por exemplo, aqui. Tem essas micro entregas aqui, que é tipo, para você fazer um levantamento, o que você precisa? Conferir as medidas do documento, da WG, né, que no caso é uma planta, tirar fotos do local. Então, aí você tem um levantamento. Aí depois que você tem um levantamento, você tem um estudo de referência e uma validação. E um relatório de progresso. Então, tudo isso aqui faz parte do estudo prévio. Então, assim, bem basicamente seria um escopo isso. Você detalhando as macro entregas o máximo possível. E aqui tem também uma estimativa de horas para você ir estimando quantas horas você vai levar para fazer cada uma dessas coisas. Então, seria tipo, de maneira bem básica essa lista de entregas, o que você vai entregar, detalhar o máximo possível quais são as suas entregas e, tipo, ir separando elas. Tem mais alguma pergunta? Tem sim. O Felipe Santana, ele perguntou como manter um foco em uma atividade que não é tão interessante para você pessoalmente, se você tem alguma dica para isso. E eu queria complementar a pergunta dele, acho que tem um pouquinho a ver. Quando tem gente que, eu pelo menos sou assim, tipo, eu produzo muito quando eu estou motivada. Só que às vezes eu acordo muito motivada e no dia seguinte eu não tenho motivação nenhuma e acabo não produzindo nada. Então, o que fazer quando algo não é interessante, pessoalmente para mim, e o que fazer quando tem essa confiança na motivação, sabe? O que fazer quando eu não estou motivada, mas eu preciso realizar aquela atividade. Então, eu acho que essa questão da motivação está muito ligada com uma parte do que eu falei de ser produtivo, tipo, eu sei as horas que eu sou mais produtivo durante o dia. E essa parte de realizar as tarefas que você não sente tanta tanta vontade em fazer, pelo menos pra mim, eu penso que se eu não fizer elas nunca vão ser feitas e elas precisam ser feitas em algum momento. Então, eu me planejo pra, tipo, ir quebrando ela mesmo e fazendo aos pouquinhos. Mesmo que às vezes eu não vou fazer tudo uma vez, aí eu vou fazendo ela aos pouquinhos. Eu não sei se foi muito claro assim, se o Yuri quiser complementar. Cara, essa é uma pergunta extremamente difícil. Se eu tivesse a resposta dela, assim, acho que daria para ganhar uma grana, né? Você imagina você responder essa pergunta, você poderia implementar isso em empresas e, né, falar, não, o que fazer quando eu não gosto do que eu estou fazendo, né? Basicamente isso, né? Como me motivar quando eu não gosto. Cara, não tem segredo, velho, você tem que fazer, porque, em geral, são coisas que não tem como fugir, né? E aí, não fazê-las só vai fazer com que elas se tornem cada vez mais urgentes. Eu gosto muito de uma frase que é tipo, urgente é aquilo que eu conseguiria fazer em tempo hábil, mas agora eu tenho que fazer em tempo recorde, né? Então, essas coisas que a gente não gosta muito de fazer, tem que encarar dessa forma que a Elô falou mesmo, tipo, infelizmente ou felizmente, a vida não é só aquilo que a gente gosta, tá? Mas, se a gente não fizer aquilo, a coisa vai ficando cada vez mais urgente, mais urgente. Tem jeitos, né, às vezes, de você, não sei se desviar, né, mas quebrar as atividades, fazer elas talvez mais espaçadas, fazer um pouco do que você gosta com o que você não gosta, entendeu? Eu acho que tem a ver também com o mecanismo de recompensa, né? Você não pode roubar muito, que é o seguinte, você se propõe a fazer uma atividade, e aí você só se permite alguma coisa quando você termina aquela atividade. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, uma coisa besta, comer um doce, ou eu quero sair para dar uma caminhada, ou eu quero pegar meu celular, só se permita isso quando você encerrar determinada atividade.
O que você não pode fazer é você começar a barganhar com você mesmo, né? Não, se eu fizer metade eu posso, se eu fizer 75%, 25%, eu já vou me dar um descanso, porque eu mereço, né? Mas tenta, às vezes, estimular uma premiação, né? Porque às vezes a atividade pode não ser tão prazerosa, mas às vezes a premiação pode compensar isso, entendeu? Show. O Pedro Carlos, ele perguntou como reduzir as dificuldades e otimizar o tempo de um projeto caso você não tenha todo o conhecimento necessário para realizar aquele projeto. Opa, deixa eu... Eu me perdi. Vou repetir aqui. O Pedro perguntou como reduzir as dificuldades e otimizar o tempo de um projeto caso você não tenha todo o conhecimento necessário para realizar esse projeto. Então, eu acho que essa parte de reduzir as dificuldades, eu acho que é muito você conversar com alguém que já passou por o que você está passando. Tipo, por exemplo, no projeto, na ELO, a gente tem a figura do orientador. Então, se esse orientador, tipo, você puder conversar com ele para poder, tipo, ajudar, ver o que ele pode te sugerir para melhorar, tipo, para passar sobre essas dificuldades, para você, tipo, o que você precisa estudar para ter o conhecimento que falta. Então, assim, eu vejo muito essa figura de você procurar alguém que já passou, por exemplo, uma matéria. Ou você está muito dificuldade nessa matéria, então você procurar alguém que já fez a matéria para te ajudar, para ver onde você pode estar melhorando, para ver onde você pode estar buscando o que está faltando. Então, seria mais ou menos assim, porque se a gente enfrentar muita dificuldade, a gente acaba que desmotiva, né? Então, é sempre procurar essa pessoa que tem um pouquinho de experiência a mais, tipo, tá conversando com quem já passou pela situação para tá otimizando a realização da tarefa. Acho que para completar o que a Elo falou, eu só diria que a gente tem que ter consciência que alguns conhecimentos não são da noite para o dia. Então, se você não sabe fazer um projeto, não adianta achar que você virando à noite, você vai ler uma norma de 500 páginas, vai entender e vai sair aplicando. Ou uma conversa com alguém que tem experiência vai fazer com que você automaticamente sente na frente do computador e saiba fazer. A gente tem que respeitar o nosso tempo de aprendizagem, tá? Então, se a gente tem dificuldades em relação ao projeto, em relação a não ter o conhecimento, a gente precisa se planejar para ter esse conhecimento, entendeu? Se planejar para ter esse conhecimento sem ter o conhecimento, falo com alguém que tem experiência. Professor, eu preciso saber isso aqui. Quais são os passos, quais são os caminhos, né? Professor ou orientador, né? Qual o caminho das pedras para eu conseguir esse conhecimento? O professor vai falar algumas coisas, você pode achar muito longo, mas você tem que respeitar. Ele tem experiência, e às vezes ele vai falar um tempo que ele aprenderia, que pode ser até mais curto. Então, assim, não adianta achar que... Eu vou fazer uma pesquisa na internet, assim, parece que existe uma tendência a achar que a gente consegue resolver as coisas em uma noite, e a gente precisa respeitar o nosso tempo de aprendizagem, e não é só respeitar, acho que respeitar, ter essa consciência é importante para a gente também não ficar se cobrando, entendeu? Eu preciso aprender isso de ontem para hoje, eu preciso aprender. Não, você precisa aprender, e qual que é o tempo que você vai aprender isso? Se você ser, vamos dizer assim, coerente com você mesmo, você ser responsável com você mesmo, e você comunicar, né, o seu supervisor, seu líder, seu orientador, seu professor, olha, para eu ter o conhecimento para fazer isso, eu vou precisar de tanto tempo. Isso está dentro ou está fora do prazo que você pactuou, entendeu? Então, se respeite, né? É claro que tem sempre aquela questão, né? Eu acho que eu vou demorar 2 meses para aprender uma coisa, e o pessoal que está na liderança sabe que quando você arrocha um pouquinho, né, o cara acaba aprendendo, e às vezes em menos tempo. Então, às vezes tem que confiar mesmo na pessoa que sabe, que está te puxando, né, para você ir melhorando, né? Então, acho que, como o Elo falou, completando isso, né, conversando com alguém que tem experiência, você saber o seu tempo, né, mas também confiar nas pessoas que estão querendo te ajudar. Beleza, obrigada. O Nativo Neto perguntou, eu não sei se foi respondido na hora, qual é o nome do livro, se vocês puderem depois mandar no chat o nome
dos livros que vocês indicam. Seria legal não só para ele, mas para todo mundo. E o Felipe Lima perguntou, o Yuri falou que não é recomendar duas tarefas de tempos muito distintos juntas, porque você acaba priorizando a atividade que vai acabar mais rápido. Porém, como gerir essas duas tarefas de forma separada? Não, acho que gerir essas duas tarefas, não tem problema você fazer A questão é a questão da prioridade, né? Não tem problema você fazer uma atividade mais curta se ela for mais prioritária. O problema acontece quando você tem uma atividade que é relativamente longa, você tem que entregar essa atividade, e você dá preferência para atividades mais curtas, em detrimento da mais longa, para você ter esse prazer momentâneo de que você está sendo produtivo, sendo que, na verdade, você está consumindo o seu tempo da atividade mais longa e você provavelmente vai atrasar aquela atividade mais longa. Como gerir isso? É a questão da priorização. O que é mais importante? Por que eu tenho que fazer essa atividade? Por que ela tem que ser feita nesse tempo? Entendeu? Eu deixar de fazer essa atividade para fazer a outra, vai fazer com que eu entregue as duas no prazo que eu tenho que entregar? Entendeu? Então, mas talvez a pergunta seja em relação a se eu devo ou não colocar essas atividades perto. Não tem como, assim, não tem como você evitar, você pode evitar ao máximo, mas eventualmente você vai ter atividades na sua lista que vão ter durações distintas. E aí a questão da priorização, né, a questão de às vezes também não tem problema você adiantar alguma coisa ali, porque você às vezes não vai ser tão produtivo, né? Mas o que não pode acontecer é você atrasar, né? Você começa a fazer uma determinada atividade e você pula ela para o mais fácil. Aí você continua e depois você pula ela para o mais fácil de novo. Aí você pula para o mais fácil de novo. Se você sentir que isso está te atrapalhando, é porque está te atrapalhando. Então você tem que parar de ficar procrastinando, entendeu? Você tem que parar de fazer isso. Então evitar que atividades com durações muito distintas aconteçam na sua lista é praticamente impossível, né? Mas você tem que ver se isso está te atrapalhando, entendeu? E se estiver atrapalhando, é realmente encarar a atividade mais longa, entendeu? Claro que eu não estou falando de atividade longa de um mês, né? Para isso, existe a técnica de você ficar quebrando, né? É bom você ir quebrando atividades longas nos menores pacotes possíveis que você consegue definir, consegue gerir, para você, às vezes, não ficar preso aí num projeto muito grande, muito longo, muito inalcançável, um negócio muito inatingível, que aí você desmotiva no começo, entendeu? Entendi, show. Outra pergunta aqui que surgiu qual que é a técnica de gestão de tempo que vocês mais recomendam para projetos pessoais e qual mais recomendam para projetos profissionais? Vixe, depende muito. Depende, assim, para mim, funciona muito o planner com o Moleskine, o backlog, tudo assim. Mas cada pessoa tem de um jeito, mas para mim, funciona melhor o planner. Agora, projeto profissional depende muito do porte do projeto. Tipo, projeto é muito amplo. Um projeto pode ser tudo. Então, tipo, projeto é aquilo que tem início, meio e fim e resultado exclusivo. Então, assim, pode ser uma execução de uma obra, pode ser um projeto, tipo, um dimensionamento, um desenho com memorial. Então, tipo, para cada tipo de projeto tem as plataformas que mais se adequam. Então, assim, para projetos menores, o Trello funciona bem. Eu vou até mostrar aqui o Trello, porque pediram para mostrar. Aí eu vou mostrar aqui como é que funciona o Trello. Deixa eu procurar ele aqui. Achei. Esse Trello aqui é um exemplo. Esse aqui, no caso, é um Trello do PMI. Aí, como é que ele está dividido? Esse aqui é um card. Aí, esse card ele pode ir mudando assim, de listas. E essas aqui são as listas, né, essas maiores. E você pode adicionar vários cards em uma lista. Então, tipo, isso aqui pode aumentar muito. Aí, aqui no caso, não tem o backlog. Tem uma lista de iniciação, que seria, no caso, meio que um planejamento, tipo, alguma informação importante que você precisa dar. Aí tem uma lista de planejamento a fazer, execução, monitoramento e feito. Então, assim, para você gerir um projeto profissional, o Trello, ele ajuda muito. Porque aqui você tem o seu material de base, tem uma lista de backlog também, você pode colocar. E as listas, elas são, tipo... Você pode adicionar qualquer lista, qualquer card.
essas aqui são as etiquetas, aí aqui tem algumas deadlines, aqui tem um checklist também, que tu pode colocar dentro dos cards. Mas, assim, o Trello funciona para projetos mais simples, que você consegue separar melhor as entregas para não ficar muito sobrecarregada, porque quando você tem um projeto com muitas entregas, isso aqui fica uma lista gigante. Então, acaba que fica mais difícil de visualizar e tudo mais. Mas tem várias plataformas. Tem um software que chama Primavera, que já ajuda. Tem também tem um que chama ClickUp, que é muito parecido com o Trello, só que ele tem algumas coisinhas a mais. Tem também o Project, que ajuda ele gerencia muita coisa no Project. Gerencia data, gerencia recursos, gerencia pessoas, gerencia muita coisa dentro do próprio Project. Ele não faz só cronograma. E tem muita plataforma. Aí vai depender muito do tipo, do grau do seu projeto, do tamanho do seu projeto e das entregas. Show. Falando o que funciona para mim, né? O que funciona para mim atualmente é justamente fazer esse planejamento mensal, distribuir nas semanas, fazer com que as atividades tenham a duração mais próxima possível, né? E ir priorizando, né? Eventualmente até colocando atividades que não são tão importantes num limbo ali, né? Não, isso aqui não é tão importante, não é para fazer agora, eu deixo ali, vamos dizer, no backlog de atividades, né? Naquela central ali de atividades a serem feitas, mas que não tem data, porque aí eu não tenho que ficar riscando essa parte da lista, né? Agora, profissionalmente, acho que realmente é complicado falar de uma ferramenta que seja unanimidade, né? Talvez com o que a gente já tenha trabalhado. Eu já cheguei a trabalhar com Primavera, né, num cronograma eu acho que eu tinha 5.000 linhas ou 5.000 atividades, né? É diferente, mas, enfim, era uma quantidade grande. Cada atividade ainda entrava num detalhe que era particular de cada atividade. Mesmo esse cronograma, tinham atividades ali que não estavam muito bem estimadas ainda, e a estimativa delas ia, vamos dizer assim, evoluindo conforme o tempo, e só que eu acho que não tem coisa, talvez, mais eficiente do que a comunicação e como o seu líder tá te cobrando, né? Tipo, se você estiver atrasando muito, com certeza ele vai estar te falando. Então, eu acho que quando você tem esse feedback, essa comunicação com a liderança em relação ao seu desempenho, né, é bom você tá sabendo como é que está seu papel, né? Eu estou atrasando, estou fazendo as atividades no tempo que você me propôs, ou no tempo que você imaginou, entendeu? É bom você ter esse feedback para saber. Beleza. A Letícia, ela perguntou o seguinte: vocês têm alguma dica para quem tem a tendência de procrastinar? Muitas vezes o planejamento é bom, mas não se sabe agir de forma correta. Nesse caso, acho que entra muito você ver com quem você está procrastinando, né? Tipo, se for rede social, você desligar o celular, deixar longe, não deixar chegar a notificação. E também entra um pouco da motivação, né? De você sempre ter o porquê você está fazendo aquela atividade, a importância daquela atividade para você, o retorno que essa atividade vai ter. Por mais que essa atividade não seja tão agradável, por mais que ela seja uma atividade longa, porque, tipo, ninguém gosta de ficar muito tempo dedicando direto a uma coisa. Então, você tem que evitar esses gatilhos que surgem assim à sua volta. Você tem que ficar num lugar que, tipo, por exemplo, para mim funciona ficar no estudo individual da biblioteca, não sei. É um lugar que eu vejo que nada vai me atrapalhar, que eu vou estar desligada de tudo, então eu vou conseguir focar. Então você tem que ver, tipo, evitar esses gatilhos em volta da gente que faz a gente querer procrastinar. Sempre tem essa questão da importância de por que eu tô fazendo, o retorno, essas coisas assim. Acho que é exatamente o que a Elo falou, cara. Você tem que investigar as razões, né, da sua procrastinação. Beleza, você tem um planejamento ótimo, mas não está agindo da forma correta. Precisa de um caso mais concreto, né? Porque, assim, eu acho que um dos motivos, né, da gente procrastinar, às vezes, é justamente colocar metas muito altas, metas que
você não enxerga muito bem os passos até chegar lá, né? Projetos muito grandes. Aí você, por mais que o planejamento seja bom, você, falando por mim, né? Você tende quando você dá o primeiro passo, você vê que ainda faltam muitos passos, às vezes o primeiro passo é muito difícil, entendeu? E aí você desanima. Então, uma das coisas interessantes é essa, você, às vezes, quebrar mesmo, tentar diminuir ao máximo, e se você fez isso, e mesmo assim você está procrastinando, tem que realmente estudar os motivos. Você pode estar realmente, vamos dizer assim, roubando, né? Porque você tem que fazer uma determinada atividade. E aí você, ao invés de executar ela, você prefere fazer uma outra coisa. Em geral, essa outra coisa te dá mais prazer, né? Em relação momentaneamente ali, você fica mais feliz de estar fazendo ela. Então, se proponha a fazer essa outra atividade somente quando você tiver executado. Entendeu? Executei isso aqui que é importante, isso aqui que eu me propus, agora eu vou me permitir fazer uma outra coisa. Entendeu? E tentar ser fiel a isso, você tem que ser coerente, ninguém vai ficar te policiando, né? Você tem que fazer isso você mesmo, entendeu? Show. Eu tenho uma pergunta agora, em relação a fazer um trabalho em grupo. Como que a gente faz para fazer que o grupo seja produtivo, sendo que o resultado e as partes do projeto não dependem só de uma pessoa, no caso? O que vocês indicam? Eu acho que nesse caso é muito importante ter um líder. Aí que entra a figura do líder. Tipo, porque todo grupo, pelo menos trabalho em grupo da faculdade, tem um que pega tudo para si, tem um que é carregado, tem um que às vezes ajuda. Tipo, não é todo grupo, mas a maioria dos grupos são assim. Então, ter um líder que é muita figura do gerente de projetos mesmo, que vai dividir, vai ajudar a dividir as atividades, vai cobrar, vai definir deadlines, vai, tipo, tá acompanhando a pessoa, vendo se ela tem alguma dificuldade e não vai pegar para si. Tipo, tem muitas pessoas que tendem se o outro não fazer, eu vou pegar. E é cobrar mesmo, ir em cima, cobrar. E em último caso, eu tento sempre fazer isso nos meus trabalhos da faculdade. E em último caso, se eu ver que a pessoa não vai fazer mesmo, se tá atrapalhando, aí, tipo, eu pego. Mas, assim, evitar que isso aconteça. Então, é isso tá cobrando, é definir prazo, é você tá acompanhando, vendo se tá tendo alguma dificuldade, se a gente pode ajudar, tipo, se o professor precisa ajudar. Então, é sempre procurar ter uma postura de gerente de projetos mesmo, porque um trabalho também é um projeto. Então, ter essa postura de líder, às vezes, também pode ajudar. Tipo, se você não for um líder, procurar alguém que possa assumir esse papel. E acho que é isso, tipo, e evitar pegar as coisas para si. Show. Eu acho que, assim, o principal conselho que eu posso dar em relação a isso primeira coisa, você tem que saber escolher o grupo, velho. É a primeira coisa. Tem gente que você sabe que não vai fazer. Então, não vai com esse cara. Né? Mas aí fica aquela coisa, mas ele é meu amigo, ele é não sei o quê. Mas quando a coisa estoura para o seu lado, né? Então, você meio que já errou no começo, né? Eu vou dar um depoimento aí, pessoal, né? Teve um trabalho, esse eu lembro melhor, né? Teve um trabalho que eu fiz na faculdade, na engenharia mecânica até. Eram 4 pessoas e a gente tinha 2 etapas de entrega. Foi uma primeira etapa, como se fosse uma P1, né? Uma primeira nota do trabalho no meio do semestre e uma segunda nota do trabalho no final do semestre. E aí, né, como vocês sabem, o trabalho caiu, né, numa data que tinha muita prova e todo mundo estava na mesma sala fazendo mais ou menos as mesmas disciplinas. Aconteceu que o trabalho ficou mais comigo e com outro amigo meu, e essa primeira parte do trabalho, quem a gente basicamente fez e o que o que os outros apresentaram, a gente falou o que eles tinham que apresentar, vamos dizer assim, né? Cara, um dia depois dessa entrega, eu, né, pedi uma reunião com os 4 e eu abri o jogo. Falei, mano, eu e no caso, Rafael, né, o outro cara que fez, eu e o Rafael, a gente fez tudo, vocês fizeram nada, e é o seguinte, eu não vou carregar mais vocês. Então, na segunda parte do trabalho, se vocês não ajudarem, eu vou tirar o nome de vocês do trabalho. Cara, foi assim, foi na boa, saca? Foi assim, não fiz inimizade por causa disso, entendeu? Tipo, eu acho que teve um pouco também, eles eram
o pessoal que fez isso com a gente, eles não eram, vamos dizer assim, não era aquele pessoal que não ia fazer, eles realmente optaram por não fazer, viram que a gente estava fazendo e às vezes pensaram, pô, dessa eu vou relaxar agora e deixar para eles, às vezes acharam que a gente não estava incomodado, a gente não comunicou que a gente estava, né, mas aí eu, né, pedi a palavra lá, né, depois que a gente entregou, resolveu ali, falou, ó, é isso que vai acontecer, e não é nada contra vocês, mas, tipo, todos nós estamos aqui no mesmo barco, e infelizmente não dá para, né, não sou pai de ninguém, então não vou ficar carregando vocês aí nas costas não, entendeu? Cara, eu não lembro exatamente o que eu fiz na segunda parte. Os caras voaram. Eu acho que não sei se foi um medo de não ter esse nome. Eu não sei. Tem que ter palavra também, né? Você falar que vai fazer, você tem que fazer, né? Mas, assim, na segunda parte do trabalho, eu fiquei com basicamente organizar todo aquele conteúdo que eles estavam produzindo e enviar, né? Foi muito bom, foram muito produtivos. Claro que não estou falando que é isso que deve ser feito, mas você deve se fazer. Mas a figura do líder é importante, você dividir atividades é importante. E, assim, você ter a certeza que a pessoa entendeu aquilo que você está pedindo para ela fazer, né? Então, você pegou o trabalho, se você talvez for a pessoa mais experiente do grupo, você dividiu aquilo, delegou para outras pessoas, você tem que falar, ó, você entendeu sua parte do trabalho? É isso que você tem que fazer? Estipular entregas com uma certa antecedência, né? Tipo, o trabalho é para o dia 20, não é para todo mundo entregar sua parte dia 19, entendeu? Então, sei lá, dia 12 entrega, porque se não tiver bom, cara, não tá bom, refaz, entendeu? Ter sempre essa comunicação, ter sempre esse feedback e falar, né? Às vezes a questão não é só cobrar, a questão é você falar, cara, é o seguinte, esse trabalho é em grupo e eu não estou me sentindo bem fazendo tudo sozinho. Eu gostaria que você me ajudasse. Você vai poder me ajudar? Ah, eu não vou poder te ajudar. E aí é pessoal, o que você vai fazer em relação a isso, entendeu? Você vai carregar o cara ou você vai falar, então, cara, é o seguinte, acho que não dá pra gente fazer mais esse grupo, entendeu? Existe essa postura, às vezes, de encostar, né? Tem gente que, às vezes, já quer encostar, né? Eu nem, cara, se acontecer, né, vamos dizer assim, se alguém vier pra cima, eu falo, não, mano, já tem grupo já, entendeu? Eu não gosto de fazer grupo com pessoa assim, e nada contra, mas cara que, né, dei abraçado dele lá em outra piscina, entendeu? Entendi. Muito show. Bom, queria saber se alguém tem alguma pergunta, se tiver e quiser ligar o microfone, poder falar aí com os meninos, ou então quiser mandar no chat também, fique à vontade. Bom, acredito que não tem, mas se tiver, podem mandar no chat. Vou passar a palavra agora para o Felipe, novamente. E obrigada, meninos, aí, por responder as perguntas. Então, eu acho que é isso, né, pessoal? É, vou- o, a Yuri e a Heloína responderam bastante as perguntas e fizeram uma apresentação muito boa, inclusive. Queria agradecer aos dois. Realmente foi muito proveitoso tudo que vocês falaram, sabe? Inclusive esse tema que é muito importante em qualquer situação, né? Até porque, independente de qualquer trabalho que você vai realizar, você precisa gerir bem seu tempo, certo? E, às vezes, quando é em um ambiente empreendedor, digamos assim, né? Quando você está ou na sua empresa ou trabalhando para outra pessoa, onde os riscos são maiores, é muito importante você ter esse autocontrole e você ter essa força de vontade para fazer o projeto, sabe? Fazer as coisas acontecerem e muitas vezes animar o pessoal que está fazendo com você, né? Então, agradeço de novo é, aos dois, Yuri e Heloína, por esse momento. Muito obrigado, galera. É, eu enviei o link do formulário de presença no chat mais cedo. Vou enviar aqui de novo, uma última vez, caso vocês não tenham feito. Professora, quer falar alguma coisa? Sim, queria parabenizar os palestrantes, excelente palestra. Parabenizar vocês, a equipe organizadora desse evento de extensão. E esse tema ele é muito oportuno, principalmente agora com a educação remota. Existe aí uma tendência de aumentar a quantidade de trabalhos ao invés de provas.
Então, a gestão de tempo, a produtividade, a organização desses dados e essa habilidade de ser criativo e de empreender vai fazer a diferença no desempenho de vocês. Então, aí, parabenizo pelo tema e pela palestra. Obrigada. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, peço a permissão do Yuri e da Heloína para divulgar o contato, caso alguém tenha alguma dúvida ou quiser trocar alguma ideia. Pode mandar, de boa. Então, tranquilo. Qualquer coisa, só falem comigo que eu passo o número deles e tudo mais. E muito obrigado, galera. Valeu. A gente agradece aí pelo convite, pela oportunidade de estar passando um pouquinho do que a gente está aprendendo aí no dia a dia para vocês. E qualquer coisa também que vocês precisarem, tipo pergunta, pode mandar mensagem pro Felipe, ele passa contato. E se precisarem também outras oportunidades, podem chamar a gente tranquilo. Tranquilo. É isso, também gostaria de agradecer aí, né, todo mundo que organizou, obrigado aí por aqueles que participaram da reunião. Eu não sei como é que foi o público-alvo, né, se foi mais gente da ELA, mais gente fora, eu vi alguns nomes aí que eu já conheço, outros nem tanto, mas a mensagem é essa, agradecer aí pela oportunidade de falar, pela lembrança, né, até uma honra, né, ter lembrado da gente como pessoas para falar sobre gestão de tempo. Pô, então devo estar fazendo alguma coisa certa, né, mas obrigado.